Pois então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso último episódio dessa série sobre dízimos e ofertas. E nesse quinto episódio da nossa série, eu quero tratar com vocês de um assunto muito importante e de extrema urgência, especialmente nos nossos dias, que seria sobre os feridos pela religião ou os feridos pela religiosidade, se é que você me entende. Mas antes de falar sobre isso, eu acredito firmemente que se você chegou até aqui, talvez já não esteja mais procurando aquela resposta que você nunca encontrou, assim eu espero, e também que você não queira mais procurar uma brecha para refutar algum argumento que porventura eu utilizei aqui ao longo da série e talvez não fez sentido para você. De repente, se aconteceu isso, eu sugiro que fique extremamente à vontade de entrar em contato comigo. Você pode deixar aqui o seu comentário nesse episódio ou me procurar nas redes sociais para a gente conversar sobre cada um dos temas, assuntos e textos bíblicos que foi tratado aqui ao longo desses 5 episódios. E também, talvez o que você tanto esteja procurando é somente o quê? Paz, alívio e uma explicação que faça mais sentido com tudo o que está revelado na palavra de Deus. Então, eu deixo aqui para vocês nesse começo 3 talvez. Pode ser que você se encaixe em algum deles e está tudo bem. Fato é que eu trabalhei com muitos textos bíblicos em todos os episódios da nossa série. E por isso, antes de entrarmos de fato no tema central desse último encontro, eu só quero aqui destacar mais 3 passagens bíblicas e colocar cada uma delas no seu lugar. Prometo que vai ser bem breve, rápido e direto, apenas para a gente poder fechar todas as brechas a respeito do assunto sobre os dízimos. A primeira passagem vai ser Gênesis 28, verso 20 ao 22. O que vemos ali nessa passagem é o voto que Jacó fez com Deus. E isso aconteceu antes da lei de Moisés. Então, ali não é sobre mandamento. Não é uma doutrina que Jacó está estabelecendo e o texto também não fala nada sobre dinheiro. Está relacionado a dízimo, mas não está relacionado com dinheiro, e sim com produção. Aquilo que Jacó viria a produzir, ele faz uma espécie de voto com Deus em cima da 10ª parte. Ok? E o nosso segundo texto é o famoso livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, do verso 8 ao 10. Fiz questão de trazê-lo novamente aqui, porque o propósito daquele texto, ou deste texto, define o conteúdo do dízimo, que seria mantimento na casa do Senhor, e que seriam o quê? Os alimentos, as provisões para o sustento. Em nada tem a ver com cofre dentro do templo, arrecadação de moedas, não tem a ver. Apesar de que existiam arrecadações de finanças ali no templo. A moeda já girava ali, mas não era em cima de dízimos, e sim de ofertas, tudo bem? Isso é muito fácil, simples e bem rápido de você fazer essa pesquisa aí a respeito das arrecadações financeiras que eram mantidas ali no templo. Mas quando o assunto é sobre dízimo, mais uma vez, é sobre recursos e não sobre finanças. E o nosso terceiro e último texto, para a gente fechar essa conta, é Neemias, capítulo 10, do 37 ao 39. Ali a Bíblia é muito clara, tá bem? Ali você vai ouvir sobre grãos, vinho, azeite, as primícias e os rebanhos, tá bom? Também, ali no livro de Neemias,
está falando sim de dízimo, mas não está tocando no assunto financeiro, moeda, dinheiro, e sim, novamente, nos recursos, alimentos, produção e as primícias. Em uma próxima oportunidade, a gente pode conversar sobre o significado das primícias, tá bem? Mas por agora, esses 3 textos, eu acredito que faltou em alguma parte dos nossos episódios anteriores uma explicação meio prática, simples, então fica aqui a nossa conta dos textos bíblicos que falam a respeito de dízimo. E aí, resumindo tudo isso, eu acredito que você já deve ter entendido que casa do tesouro, que a palavra de Deus tanto menciona nessas passagens que eu citei aqui, era um armazém e não um cofre, ok? Isso fica muito bem entendido ao longo de todos os textos e contextos, tá bom? Então fica claro, tá? Biblicamente, que o dízimo da lei nunca foi sobre dinheiro e que o Novo Testamento ele ensina uma coisa totalmente diferente, que são as ofertas voluntárias, a generosidade e o amor, pessoal. Então vamos lá. Depois de tudo isso que nós vimos ao longo de toda a nossa série, uma verdade já deve ter ficado bem clara aí na sua mente, no seu coração, que seria: a Bíblia nunca tratou contribuição como forma de enriquecer o cofre da igreja, o bolso do líder ou o crescimento das paredes do galpão ou do templo, enfim. E que ofertar dinheiro, sim, é necessário, tá bem? Mas ele é resultado de um coração que generoso. E aí vai uma perguntinha rápida e rasteira para você que está com a sua Bíblia aberta aí, eu tenho certeza. Preste atenção. Você já ouviu falar do encontro de Jesus com Zaqueu? Você já leu essa passagem alguma vez? Já ouviu em alguma pregação? Pois é. Jesus ali, ele tem uma conversa com um publicano que vai demonstrar um arrependimento sincero e uma atitude louvável, tá bom? Por quê? Quando Cristo entra na casa de Zaqueu, a restituição nasce no coração de Zaqueu. Simples assim, claro, por meio da atuação do Espírito Santo de Deus e da presença de Cristo ali naquele ambiente. E isso sim é fruto de arrependimento, de generosidade e mudança de mente, tudo graças ao Evangelho e o benefício que ele traz para aquele que é alcançado por essa boa notícia, tá bem? Então o Novo Testamento, ele não cria um sistema financeiro em cima disso, desses encontros, dessas pregações, não tem nada a respeito disso. Ele forma pessoas novas. O Novo Testamento, a palavra do Senhor, o Evangelho da cruz, ele não vem para poder aperfeiçoar aquilo que está mais ou menos, aquilo que é bom, ficar melhor ainda, não é sobre isso. Tá? Ele vem para transformar um ser humano caído, pecador, morto espiritualmente, em uma nova criatura. Então, pessoas que amam, que servem e repartem o que tem com o próximo. É sobre isso que o Novo Testamento ele vai se basear, na relação entre o ser humano, Deus e uns com os outros. É sobre gente que cuida uns dos outros e também que ajuda uns aos outros, principalmente financeiramente. E aí, meus irmãos, aqui vai algo muito importante para a sua vida. E eu vou dizer isso, preste atenção, com muito amor e com muito respeito. Então eu peço que você redobre a sua atenção nesse momento. Por quê? Há irmãos sinceros que eles creem no dízimo como prática atual para a igreja de hoje. Tá? A maioria dos irmãos crê dessa forma, tá? Muitas das vezes pelo que ouviu e foi ensinado, e também muitas das vezes
pela deficiência de examinar os textos igual a gente está fazendo aqui hoje, tá? Isso é muito, muito comum. Esses irmãos, de maneira alguma, eles são nossos inimigos, meu inimigo, seu inimigo. Não existe essa questão de sermos inimigos porque pensamos diferentes, ou porque um examinou a Bíblia de uma forma e o outro preferiu que alguém examinasse para ele e trouxesse o prato já feito. Isso é outra história, tá? Nós também não somos menos ou mais cristãos do que os outros quando o assunto é dar o dízimo ou não dar, tá? Fique bem tranquilo a respeito disso. Também não somos mais iluminados e tampouco somos mais ou menos abençoados, porque damos o dízimo. Não existe nenhum só texto, mandamento, nada, nenhuma vírgula falando a respeito disso para a igreja. Preste atenção nesse detalhe, tá? Não confunda Antigo Testamento, Novo Testamento, judeus, gentios, igreja com judaísmo, cristianismo. Pare imediatamente de confundir isso, tá? E eu tenho para dizer é que muitos desses irmãos, eles são sim sinceros, íntegros e cheios de boas intenções quando o assunto é devolver o dízimo. Então eu não quero aqui com essa série atrapalhar esse sistema que já vem operando desde o quarto século em diante, tá? Eu só preciso que você entenda que o problema não é a pessoa que contribui levando ali o seu dízimo até a frente numa igreja local, naquele momento ali que é sempre separado entre uma mensagem e uma canção. Parece que já virou uma rotina, uma mecânica nos cultos, né? A gente separar um momento ali para uma mini pregação de dízimos e ofertas na tentativa de quê? De convencer aquele crente que já deveria já estar convencido de que ele precisa contribuir, de que ele precisa ser solidário, generoso. Pois é, esse é uma condição sistemática que a gente vê hoje em dia, infelizmente, tá? Mas o que a gente pode fazer? É o que a gente tem para hoje, é o necessário a fazer com pessoas que ainda não entenderam o valor da generosidade e do coração doador, tá bom? Então, vamos seguir aqui, porque o problema, e o problema mesmo é o que eu quero pontuar aqui, é quando alguém impõe isso como lei espiritual para a igreja. Aí sim, essa pessoa usa o nome de Deus para impor uma regra que a palavra não ensina. Aí sim é o meu problema, e aí é onde a gente entra com o ensino da verdade, tá? Eu já disse aqui anteriormente, e eu volto a afirmar para vocês, onde o Espírito Santo, ele está, ali há liberdade, tá? Onde ele não está, aí a gente encontra todo tipo de abuso, pressão e tudo mais, tá? Então, liberdade é para dar sem ser pressionado, tá? É uma liberdade que o Espírito nos dá sem que nós sejamos pressionados. E também é uma liberdade para não dar e nós não sermos julgados. E eu falo isso com relação tanto a dízimos quanto a ofertas. Não existe essa história de você dar e o Espírito Santo ser mais, vamos dizer assim, carinhoso com você. E você não dá, e aí vem o Espírito Santo do Senhor e começa a te julgar, apontar o dedo para você. Muitos ainda ousam dizer que se a pessoa não dá o dízimo, não dá a oferta, essa pessoa não é salva, essa pessoa não é convertida. Da onde esse povo anda tirando essas ideias? Da Bíblia é que não é. Então a gente precisa prestar atenção nisso, tá? Pois o papel do verdadeiro cristão, gente, sempre será o de sustentar o que é justo e necessário. Especialmente quando o tema ele é o dinheiro. E aí, pessoal, sabe de uma coisa? Vamos ser sinceros aqui, tá? Vou abrir um coração aqui para vocês e eu espero que vocês me entendam. Por quê? No meu ponto de vista, na minha análise bem amorosa, respeitosa, eu acredito que a igreja hoje passou da hora de amadurecer, tanto em graça quanto em conhecimento e em todos os assuntos, não só com dinheiro, mas na ação social,
na questão da liderança, nós temos falhado muito como igreja. E ela precisa de cristãos que saibam dizer sim com alegria e também não com consciência limpa diante de Deus, tá? Se você foi ferido, olha, saiba que Jesus não vai te acusar. Não vai abrir as suas feridas e ficar cutucando ali até aquela chaga aumentar. Esse não é o Jesus bíblico, tá? Se você foi enganado, tenha certeza que Jesus não vai te desprezar por ter caído nesse engano, tá? Se você se afastou porventura, pode ter certeza, Jesus ainda te chama pelo nome. Ele continua de braços abertos, à beira do caminho, onde você pulou por algum motivo fora do plano original. Por isso, esse é um dos motivos que o nome desse podcast, ele é Filho Pródigo, porque eu acredito muito nessa parábola, nessa palavra e nessa verdade, de que o Pai ainda continua de braços abertos. Sempre quando houver um arrependido voltando, ali vai estar o nosso Senhor, de braços abertos, para limpar, para restaurar e para dar uma festa, para celebrar esse retorno daquele que, por algum motivo, saiu fora do plano original. Irmãos, vamos lá, deixa eu te dizer uma outra coisa muito importante. O Evangelho continua puro e simples e Deus não está aqui para te pedir dinheiro, tá bom? Recursos tampouco e nem o seu tempo preciosíssimo. Pois é, Deus não está aqui para pedir nada disso a você. Pode ter certeza disso. Você é livre para ir e vir. Entenda isso de uma vez por todas. Porque Jesus, ele entende o tempo de amadurecimento de cada cidadão. E Jesus respeita esse processo na vida de todos, ok? Você não foi condenado ao inferno porque não dizimou. E as bênçãos do céu não cessaram sobre a sua casa porque você hoje não conseguiu ofertar, tá bom? Eu estou aqui para dizer isso a você com toda a sinceridade do mundo e com a Bíblia sempre aberta para tirar qualquer que seja a sua dúvida a respeito dessas palavras. Se alguém impôs essas palavras sobre sua vida, de condenação, de juízo, de fardo pesado, saiba que o seu Pai, que está no céu, ele segue te amando. Tudo que você precisa é ser liberto dessas amarras pelo poder que há na palavra do Senhor. O arrependimento, ele pode ser a melhor ferramenta, tanto para você quanto para mim. Vamos focar em cima dessa questão do arrependimento? Vamos lá. Arrepender-se das vezes que a ganância tomou conta do nosso coração. Já é um bom começo. Também arrepender-se dos momentos de ingratidão que nós tivemos com Deus e com o próximo, que precisou do nosso apoio financeiro em algum momento. E também arrepender-se e permitir que o Espírito Santo encha o nosso coração daquela mais pura generosidade. Principalmente quando você hoje está bem de vida, tem condições de ajudar e não ajuda. Pois é, isso é falta dessa centelha viva que o Espírito Santo coloca em nós. Tá? Então, a graça, o perdão, a nova vida estão disponíveis para mim, para você, e a gente está apenas a um passo, a uma oração de conquistar esse lugar de generosidade. É tudo o que o Evangelho tem a nos oferecer, tá? E nada, absolutamente nada disso custa dinheiro. Por quê? Porque custou foi o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu numa cruz, debaixo de muita humilhação, dor, sem dinheiro algum nos bolsos, e tudo isso para trazer liberdade, reconciliação, paz, prosperidade a você e também para mim.
Bom, pessoal, dito tudo isso, eu quero finalizar mesmo, de verdade, essa série com alguns textos bíblicos que vão fechar a conta desse nosso estudo e que, ao meu modo de ver, é poderoso para gerar vida em abundância aí dentro de você, tá? Primeiro texto, Mateus capítulo 6, verso 30 ao 33 diz assim: Se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas. Irmãos, o meu desejo sincero é que essa série não gere nenhuma divisão no corpo de Cristo, que ela não gere revolta entre os irmãos que contribuem com aqueles que ainda não conseguem dar alguma ajuda. Não quero de forma alguma trazer esse tipo de embate entre aqueles que ofertam, aqueles que não ofertam, aqueles que dizimam e aqueles que não dizimam, tá? Que não abale também a fé de ninguém e nem apague a chama que ainda queima no coração de muitos e muitos irmãos. E que o seu conhecimento ele tenha sido edificado profundamente por meio de cada uma das explicações que foram postas aqui ao longo desses 5 episódios. E mais, que você seja livre, que sua fé seja leve e que sua generosidade ela seja fruto do Espírito Santo, nunca de manipulação religiosa, pelo amor de Deus, porque Jesus continua sendo suficiente para todos nós, tá bom? E fique também com o texto escrito por Mateus capítulo 6, no verso 25 e 26, que diz assim: Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Então, é isso aí, meus amigos e companheiros de caminhada. Eu desejo que fiquem todos mesmo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, depois de uma série como essa, e eu espero muito contar com a sua colaboração para compartilhar esta série e assim a gente poder alcançar ainda mais outras vidas e corações e mentes, tá? Eu desejo a você realmente que Deus lhe abençoe, lhe prospere e lhe dê um caminho excelente. E antes de nos despedirmos de vez deste tema, eu tenho aqui um bônus especial para quem ficou até agora. Não saia, que a gente já vai finalizar com esse bônus. E o bônus é um chamado final sobre a libertação que o Evangelho nos traz. Para você que ouviu toda a série sobre dízimos e ofertas, talvez algo tenha sido confrontado aí dentro do seu coração, eu tenho certeza disso. Talvez as antigas certezas que você tinha foram abaladas, talvez até as feridas antigas tenham sido tocadas de alguma forma. E talvez você tenha até sido aliviado pelas palavras e consolado pelas explicações. É o que eu mais espero. E olha só, uma coisa bem urgente eu vou deixar aqui para vocês. Jesus, ele está chamando você hoje para
segui-lo. Jesus, ele não vai te prometer riquezas, bens materiais, fama, luxo, casa na praia, nada. Isso não é promessa vinda da boca de Cristo. O que ele tem para oferecer para mim e para você é paz, é amor, é alegria, mansidão, é domínio próprio, é bondade e é vida eterna. E aí? A pergunta que fica é só uma. Você aceita esse convite? Você aceita tudo isso? Porque vida eterna não é para qualquer um, mas é para todos que decidem aceitar o convite. Tá bem? A Bíblia diz que o salário do pecado ele é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é exatamente a vida eterna que Jesus tem para dar. E adivinha só, nada disso custa dinheiro. Por isso, o convite do Evangelho ele continua o mesmo. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essa palavra quem disse é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então talvez você esteja cansado da religião, assim como eu também estou, cansado de discursos vazios da internet, como eu também estou, cansado de abusos espirituais, cansado de líderes gananciosos. Sim, eu também estou cansado de tudo isso. Mas eu peço a você, não desista de Jesus por causa dessas coisas. Não desista da Igreja de Cristo, verdadeira e fiel, humilde, sincera, por causa de nada disso. Volte para Cristo, volte para a palavra de Cristo, volte para a simplicidade que sempre foi o Evangelho, que sempre foi aquilo que liga e une os discípulos de Cristo. E arrependa-se, creia, permita que Deus transforme o seu coração, meu irmão, hoje ainda. Não espere essa série acabar, tá bom? Porque quem foi alcançado pela graça aprende a viver também pela graça e de graça. Então Deus abençoe a sua vida. Até um próximo encontro, em uma próxima oportunidade, em um próximo tema. Tchau!